E aí, Alan? Oi, Josué, boa tarde. Boa Tudo tarde, como é que tá certo? você? Tudo Tô bem, certo? graças a Deus. Pronto, vamos dar início aí no nosso trabalho, tá certo? Dando continuidade aqui a nossa a live que a gente faz, né? Todo sábado, olha, desculpa, todo domingo à tarde, pelo Lar Espírita Maria Dolores, a fim de divulgar a doutrina espírita, né? Esse horário é o horário da nossa reunião pública, sabe, Josué? E o nosso trabalho é aqui em Caruaru. Então, nessa tarde de hoje, nós temos o grande prazer, né, de receber o nosso irmão Josué Fidelis, que é do Grupo Espírita Francisco de Assis, lá em Piedade, uma casa amiga. Piedade é o bairro de Jaboatão dos Guararapes, né? Isso. Uma casa amiga, a gente teve a oportunidade de trabalhar lá durante algum tempo, temos muitos amigos lá. Uma casa muito séria, faz um trabalho muito vibrante na parte de estudo, e também na parte nos cuidados com jovens e crianças, né? Que tem ligado o Lá de Clara, não é isso, Josué? Que é ligado a Lá esse de grupo. Clara, verdade. Faz um belíssimo trabalho. E pronto. Eu ia até São, te perguntar. são 300 crianças, Alan. Pouco mais de 300 Ah, crianças. olha aí, um trabalho muito significativo, né, que é feito. O Jefa já voltou às atividades presenciais, Josué? Desde julho. Desde Eu julho, fiz né? uma palestra em julho, Sim, fiz outra palestra, é isso mesmo, fiz uma palestra em julho, não, fiz uma palestra em junho, fiz outra palestra, não, julho, agosto, estamos em setembro. Esse mês já certo, voltou. Em julho e agosto, só os domingos. E setembro voltou sábado, domingo e terça. certo, ok. E assim, os protocolos, como é que está sendo? O pessoal de mais idade está podendo ir? Como é que está Veja sendo? só, tá tudo dentro da legislação. O distanciamento, a instituição é grande, você conhece, então tem um distanciamento. Além do distanciamento, tem as pessoas na entrada aferindo a temperatura, álcool em gel, tudo dentro da legislação. E Aham, orientando para que crianças não frequentem, pessoas de idade acima de 60 não participem. E a uhum, quantidade de pessoas que está sendo recebida é até o limite da legislação. Ultrapassou, aí as pessoas ficam na entrada ou retornam para suas casas. Por isso que, como a entendi. reunião lá é às 17 horas, as pessoas estão chegando até 16h10 para poder Aham, participar. tô entendendo. A casa tem uma frequência muito boa, né? Realmente é muito procurada a casa. Pois bem, então, nós aqui no Maria Dolores, a gente tá, por enquanto, a gente não está fazendo os trabalhos presenciais. No nosso arranjo aqui, não foi possível, né? Não seria, não daria para a gente atender bem os protocolos. A questão da casa é pequena ainda, a maioria do pessoal que frequenta é grupo de risco, a grande maioria. Então, inviabilizou um pouquinho, está esperando um pouco mais. As tarefas estão sendo somente virtuais. Pois bem, após essa conversa inicial, né, vamos fazer a nossa prece de início. A gente já passa a palavra ao nosso irmão Josué, que vai tratar de um tema muito interessante para a gente hoje, né, que a gente já está esperando já há algum tempo. Vamos ouvir aí a sua visão acerca aí das estradas que Deus nos dá, né, nos oferece. Vamos ver, tá certo? Então vamos orar, meu irmão. Senhor Jesus, querido amigo, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos oferece de termos acesso ao conhecimento espírita, ao conhecimento evangélico, o conhecimento que está nos evangelhos, que nos confortam, que nos orientam, que nos ajudam a enfrentar as dificuldades do dia a dia. Protege-nos, Senhor, e ajuda-nos a abrir nossos corações e nossas mentes para assimilarmos o ensinamento. Que tua paz nos envolva, hoje e sempre. Muita paz. Sim, seja. Bom, então estamos aqui com o pessoal no Instagram e também no Facebook, né? Então vai ficar atendendo os dois aqui. E vamos começar Às então. vezes eu olho para o Face também. Isso, muito bem, Josué. Então, com a palavra, o nosso irmão Josué. Fica à vontade, meu irmão. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Que as bênçãos de Jesus nos iluminem sempre, cada dia de nossas vidas. É uma felicidade muito grande estar com vocês, mesmo dessa forma, é uma alternativa maravilhosa. Eu morro de rir, Alan, porque recentemente eu recebi um zap de uma amiga me convidando para fazer uma live.
né, para a casa espírita dela. Ela disse assim: Josué, passa o tema no Zap. Então, eu passei o tema no Zap. E o tema foi o seguinte, que nós escolhemos: a vida antes da morte. Aí ela respondeu rindo. E como é que ri no Zap, Alan? As pessoas botam lá, kkkk ou RS, risos, né? Assim? Isso, Aí ela disse: Josué, não é a vida após a morte, não. Eu disse: olha, minha amiga, vida após a morte, eu tenho absoluta certeza que existe. Provas e evidências é o que mais tenho. Mas, no momento, nos ocupamos mais em mostrar às pessoas que existe vida antes da morte. Porque tem muitas pessoas que não estão vivendo, estão só existindo. Emmanuel tem uma mensagem que não está num livro lindo do Chico chamado Palavras de Vida Eterna. É um livro que eu acho abençoado para fazer evangelho no lar. Chama-se Palavras de Vida Eterna. E tem uma mensagem lá chamada Existimos. E a mensagem diz mais ou menos assim, Alan: a pedra existe, o vegetal existe, a montanha existe, mas nós precisamos viver. E nós precisamos viver e precisamos compreender que para nós existir não é o suficiente. A vida, ela é abundante e ampla. E o Espiritismo, ele nos traz um novo paradigma, um novo conceito, uma nova reflexão do Evangelho de Jesus. E todas as vezes que nós falamos isso, às vezes eu participo de algumas lives, de algumas reuniões, e nós gostamos de mostrar que o Evangelho de Jesus e o Espiritismo são semelhantes a um cofre. O Evangelho é como se ele estivesse dentro de um cofre. Para você abrir um cofre, você precisa ter o quê? A senha, o segredo, não é assim? Você vai lá, digita a senha e você abre o cofre. Então, o Evangelho é o cofre, o Espiritismo é a senha desse cofre. Porque existem passagens no Evangelho, e eu falo isso muito tranquilo, porque nós vamos tornar isso evidente na nossa live. Existem passagens no Evangelho que sem Espiritismo nós não compreendemos. Eu não estou aqui falando que o Espiritismo é a única opção de compreensão do Evangelho, mas há passagens que sem ele você não entende. Por exemplo, tem uma passagem de Jesus falando de João Batista e Elias, e que Jesus diz assim: de todos os homens nascidos de mulher, nenhum foi igual a João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, o que é que quer dizer de todos os homens nascidos de mulher? Significa que espíritos que ainda precisam reencarnar. Todos os nascidos de mulher, na linguagem de Jesus, é aqueles espíritos que têm necessidade da reencarnação. João Batista, daqueles que ainda precisam reencarnar, era o espírito de mais alta envergadura na época, mas o menor no reino dos céus, ou seja, o menor entre os espíritos que não precisam mais da reencarnação, como processo de expiação de resgate, ele era o menor. Ou seja, o menor no reino dos céus é maior do que João. E se quereis dar crédito, João é o Elias, ou seja, Jesus falando de reencarnação. E aí nós vamos compreendendo e desmiuçando esse evangelho. E por que nós falamos isso, Alan? Porque todas as vezes que nós falamos dessa mensagem de Meimei, dessas estradas que Deus abre para nós, é porque às vezes existem momentos na vida que você pensa que está perdido. Eu não sei se alguém que nos escuta vai compreender assim, mas existem momentos, ou talvez você já tenha vivido, meu irmão, minha irmã, momentos na sua vida em que você achou que não tinha saída na sua vida. Você disse: meu Deus do céu, eu olho de um lado, olho do outro e não encontro perspectiva, mas existe perspectiva sim, e perspectivas abundantes, porque quando o mundo espiritual age e interage conosco, através da nossa proposta de entendimento do evangelho, as concepções são outras. Então, existe uma passagem lá em Mateus que diz mais ou menos assim: se teu olho for motivo de escândalo, arranca-o e joga fora. Melhor entrar na vida sem um olho. Jesus dá o exemplo com o olho, dá com o pé, dá com a mão. Você lembra, Alan, dessa passagem lá em Mateus? Se tua mão for motivo de escândalo, arranca e joga fora. Melhor entrar na vida sem a mão do que entrar com as mãos e perder a alma. Jesus não está pedindo a ninguém para arrancar olho, pé ou mão. O que Jesus está falando na mensagem é o seguinte: é que se nós usamos mal os nossos olhos, se nós usamos mal as nossas mãos,
E se nós cometemos delitos graves com os olhos, com as mãos, com os pés, com a língua, é que eles podem ser motivos de escândalo. E que se eu vi o que eu não deveria ver e escutei e não apaguei o boato, a fofoca, a calúnia, e saí propagando, e saí destruindo vidas, porque nós destruímos vidas, nós não só tiramos a vida de alguém através de uma faca, de um punhal, de uma arma de fogo, existem várias formas de se fazer isso. Então, o que acontece, então? Se nós usamos mal esses instrumentos que a espiritualidade nos oferece para a nossa reencarnação, nós podemos precisar reencarnar com inúmeras falhas nesse campo físico. Eu vou dar aqui um exemplo para a gente entender melhor, tá certo? Existe um livro maravilhoso de Ivone do Amaral Pereira, chamado Memórias de um Suicida. Eu acredito que todos aqui conhecem essa obra. É uma obra magnífica de Ivone, que foi uma ex-suicida. Ivone havia cometido suicídio em uma de suas encarnações anteriores. Então, o que acontece? Lá nós vamos encontrar a história de Mário Sobral. O livro em si é a história de Camilo Castelo Branco, que, ao ficar cego, tira a própria vida, porque não conseguiu encarar a cegueira. Mas lá dentro tem várias outras histórias, e ali nós vamos encontrar de Mário Sobral. O que fez Mário Sobral? Mário Sobral era um homem que tinha uma família, era casado, então ele se separa. Eu estou vendo aqui a mensagem de Gil, que espetacular esta obra, realmente é espetacular. Mário Sobral, ele deixa a família, então ele vai morar com Eulina, que era sua amante, e aí o que acontece? Depois que ele deixa a família para ir morar com Eulina, ele passa os bens que ele tinha para o nome de Eulina. Quando os bens já estavam no nome de Eulina, Eulina deixa o Mário. Então ela não quer mais o Mário, porque ela estava se envolvendo já com outra pessoa. No livro diz que era um brasileiro. E aí o que acontece? O Mário entra em desespero, o Mário entra em desequilíbrio, ele vai implorar a Eulina que o aceite. Eulina desdenha do Mário. Então o Mário pega a Eulina pelo pescoço e a enforca. Então o Mário enforca a Eulina. Depois que ele enforca a Eulina, ele olha para si mesmo e ele não sente mais vontade de viver, então ele se enforca. Ele se enforca. Então ele chega no mundo espiritual como homicida e suicida. Às vezes as pessoas não percebem, mas é muito fácil você chegar como homicida e suicida. Basta você se exceder no álcool, pegar o volante do seu carro, e se você provoca um acidente, só você desencarna, você é suicida. Mas se você provoca um acidente e você tira a vida de alguém nesse acidente e a própria, você é homicida e suicida. Então, são vários os processos. Mário chega no mundo espiritual, não vou detalhar o que o Mário passou no Vale dos Suicidas. E muitas pessoas fazem assim, todo suicida vai para o vale? Não existe uma regra geral na espiritualidade. Não podemos generalizar nada. Mas por que uma grande parte vai para o vale? Porque o espírito do suicida, todos nós reencarnamos com a data para chegar, temos data para chegar e data para voltar. Você sabe, Alan, que todos nós que aqui renascemos, já renascemos com a data do retorno ao mundo espiritual. Por exemplo, uns reencarnam para retornar aos 70, aos 80, aos 50, aos 90, aos 2 anos de idade. É invariável. Então, às vezes o indivíduo estava com um planejamento para retornar aos 80, e aí ele tirou a vida aos 40. O que acontece, então? Ele ainda tinha mais 40 anos de combustível numa linguagem, para a gente entender sobre a questão do fluido vital, mas numa linguagem para ficar mais fácil de compreender, é como se você tivesse ainda combustível para mais 40 anos e você precisa queimar aquele combustível. Então, o espírito do suicida, ele tem uma capacidade, por manter a nível de perispírito ao desencarnar, esse fluido dessas energias, de impulsionar outras pessoas ao cometimento da prática do suicídio também. Então, ele precisa ser recolhido a um local específico. E é muito difícil os processos. Nós não vamos falar nesse momento sobre isso. Mas, quando chega o momento de ser acolhido, e esse momento chega, porque não existe crime irreparável diante das leis divinas, não existe crime irreparável, todos são reparáveis, apesar do suicídio e outros crimes, às vezes, levarem séculos de reparação. O espírito desencarnado chega lá no mundo espiritual, depois que ele passa pelos processos do vale, que ele precisa ser recolhido,
geralmente ele vai para o Hospital Maria de Nazaré. A mãe de Jesus é a liderança do hospital espiritual que acolhe todos os suicidas. Então, o Mário chegou, eu estou reduzindo a história para a gente entender, o Mário chega no hospital. Então, o Mário fica sabendo, ele fica olhando para as próprias mãos e diz assim, eu não mereço essas mãos. Essas mãos mataram Eulina. Então, ele fica inquieto, porque ele não consegue sossegar com a ideia de que ele matou e se matou. Então, ele fica sabendo da possibilidade da reencarnação. Então, ele fica inquieto para reencarnar, para expiar logo. Enquanto outros vão protelando os processos reencarnatórios difíceis, porque, geralmente, quem tirou a própria vida uma vez, ele sofre forte pressão para tirar novamente. Muitas pessoas que, às vezes, conversam conosco no atendimento fraterno ou em outras casas espíritas, elas revelam muita dificuldade. E muitos são espíritos reencarnados que já passaram pela prática do suicídio. E é por isso que nós falamos que o suicídio é um processo muito complexo, porque você não escapa daquilo que você precisa passar. E aí, o que é que acontece? O Mário pede para reencarnar. Então, para resumir a história, que é mais completa, o Mário vai reencarnando sem as mãos. Por que o Mário vai reencarnando sem as mãos? Porque conforme falou Jesus lá em Mateus, se tua mão for motivo de escândalo, arranca, joga fora. Melhor entrar na vida, traduzindo, melhor reencarnar sem as mãos do que reencarnar com as mãos e perder a alma. Então, o motivo da reencarnação, sem as mãos, sem um olho, e sem um olho é uma simbologia, é se enxergar, são processos complexos que têm suas origens e vidas passadas. Mas você não compreenderia essa passagem no Evangelho sem a luz da reencarnação dentro da doutrina espírita. Então, o que acontece? O Mário retorna, ele reencarna, e ele é abandonado pela mãe. A mãe dá a luz ao Mário, mas ela o abandona. Então, ele é encontrado por uma mulher que vai passando com a sua filha de 10 anos, e essa mulher acolhe aquela criança. E ela se sente um amor profundo por aquela criança, sem as mãos, com dificuldades respiratórias, porque ele danificou o perispírito. E aí ela diz à filha, minha filha, esse aqui vai ser o seu irmão. Então a criança diz assim, é o meu irmão. Então aquela mulher desencarna, os anos se passam, e vem uma equipe espiritual lá do Hospital Maria de Nazaré, que já se faziam 40 anos que o Mário havia reencarnado, que vem visitar o Mário aqui na crosta. Então eles vêm até o orbe, visitar o Mário, saber como é que ele se encontrava na sua reencarnação. E aí eles vão em uma casa muito pobrezinha e encontram o Mário em cima de uma maca, bastante enfermo, e com a irmã, que já contava com 51 anos de idade, cuidando do Mário. Então, veja como é interessante. Quando você não enxerga mais além, você fica com um olhar limitado, você poderia dizer, o que é que tem aquela menina para ter ficado com aquele irmão que não foi ela que pediu, foi a mãe que colocou para ela. Essa é a nossa visão limitada e rasteira. Mas aí, quando você começa a enxergar com a alma, você vai ver outras perspectivas. Então, lá, os espíritos que haviam chegado àquela casa para acompanhar a reencarnação do Mário, se perguntam entre si, quem é essa jovem que cuida hoje do Mário? E aí, Alain, eles respondem, é Eulina. Eulina, aquela que havia colaborado para o Mário se tornar homicida e suicida, e ela reconhece isso no mundo espiritual, ela reconhece que o enganou, que o manipulou para ficar com os bens do Mário, ela reconhece e pede para retornar antes, para poder recebê-lo posteriormente. Então você vai perceber que onde muitos não enxergam uma lógica, existe ali a presença de Deus e da espiritualidade. Então, dentro dessa história todinha, você vê o Evangelho de Jesus, quando Jesus usa essa frase que está lá em Mateus e usa uma outra que nós vamos compreender daqui a pouquinho, que eu acho ainda mais interessante e complexa. Jesus usa, se tua mão for motivo de escândalo, aí você vai lembrar, cortai-a. E quem corta as mãos do Mário, se não o próprio Mário? O próprio Mário foi responsável por perder as mãos naquela encarnação. Não foi ninguém,
Foi ele, através das consequências que ele trouxe para si, do ato que gerou o seu suicídio. E Eulina, que passou todos aqueles anos cuidando do Mário, anulando a própria encarnação, não casou, não constituiu família, ela passou a vida cuidando do Mário. Ela assumiu aquele compromisso quando, em uma vida anterior, ela o manipulou, como ela mesma reconhece, na espiritualidade. Ele não foi inocente, mas ela também teve sua parcela de culpa, ela reconheceu. Então, nós vamos percebendo o encaixe perfeito. E há uma outra passagem, Alain, de Jesus, que ele diz assim: vos foi dito que odiareis os vossos inimigos. Eu vos digo que amareis os vossos inimigos. Essa passagem nós temos falado muito nas lives, por quê? Porque nós encontramos muitas famílias com problemas, e nós vamos esmiuçar isso por quê. Sem reencarnação e sem a luz da doutrina espírita, você não entende essa passagem de Jesus. Como é que Jesus me pede para amar um inimigo? Eu não estou falando aqui, Alain, do inimigo, aquele que torce pelo esporte, ou mais próximo de Caruaru, pelo Central, ou outro, ou vizinho, ou a questão política. Não, estou falando de inimigos, de pessoas que tiraram a vida, de pessoas que nós amamos. Alguém que tira a vida de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão, de uma irmã, de um companheiro, de uma companheira, de um marido, de uma esposa, não importa. Então, alguém que você ama. Então, como é possível amar alguém que fez isso? Mas Jesus está falando ali: vos foi dito que odiareis. Eu vos digo que amareis. Perceba você que Jesus não está pedindo. Jesus não está falando, olha, se esforce para amar. Jesus está determinando que é assim. Porque é assim. Vos foi dito que odiareis, eu vos digo que amareis. Olha, prestem atenção na frase que eu vou usar. O amor une, o ódio também. Ligações de amor são eternas. E ligações de ódio precisam ser desfeitas. Elas são passageiras, mas elas precisam ser desfeitas. Como é que se faz para desfazer laços de ódio, construídos ao longo das encarnações? Através da reencarnação como filho, como filha, como pai, como mãe, como irmão, como irmã, como alguém ligado a você. Às vezes eu converso com pessoas que dizem assim: olha, meu filho eu não entendo, a minha filha eu não entendo. Eu encontro mães em casas espíritas que chegam para mim e falam assim: eu não sei porque essa menina parece que me odeia. E eu tive uma casa espírita, Alain, e conheci a história de mãe e filha, que eu fiquei intrigado. A filha disse assim: olha, eu não era espírita. Eu me tornei espírita para compreender o ódio que eu sinto pela minha mãe. E a mãe era recíproco o ódio que sentia também, viu? A mãe tem um profundo ódio pela filha. E um dia, elas vejam só, a filha não casou, a mãe era viúva, elas moravam em locais separados, elas não moravam juntas, moravam só, porque não se entendiam, não conseguiam conviver. E iam às vias de fato, meu amigo. Aí uma delas disse que com o psiquiatra, com acompanhamento psicológico, o psicólogo cansado disse assim: por que você não procura uma casa espírita para compreender esse processo na sua vida? Aí ela disse: eu vou procurar. Então foi assim que ela conheceu o espiritismo. E aí ela me falou que fez uma cirurgia e a mãe disse assim, numa atitude assim de desprendimento, disse assim: ô minha filha, por que você não vai lá para casa para eu cuidar de você? Ela disse: eu vou, mamãe. E aí em casa discutiram. Então ela tinha feito a cirurgia, a mãe pegou um porrete para bater nela. Ela, para não levar uma pancada, segurou o porrete. E a cirurgia abrindo. E ela fechou o punho e ia esmurrando a mãe. E aí ela disse que na hora que ia esmurrar a mãe, que era mais idosa, ela pensou: não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que quebrar esse ciclo de ódio. Eu preciso quebrar. E eu preciso ter iniciativa nesse processo. E aí ela disse que na hora pediu desculpas à mãe. Disse: mãe, me perdoe. Então, veja você a reflexão que ela fez, tendo como consequência o processo reencarnatório. Porque quando Jesus diz: vos foi dito que odiareis, eu vos digo que amareis, nós não podemos, Alain, ascender espiritualmente, mantendo ou nutrindo vínculos de ódio do passado. Esses vínculos de ódio precisam ser rompidos. Então, nesse processo, onde nós precisamos colocar em prática o amor,
que nós aprendemos, apesar de todas as limitações, a prática do exercício do perdão, como Jesus nos ensinou, nós precisamos aprender a colocá-lo da teoria para a prática e compreendendo o porquê. Porque eu não posso amar quem cometeu um crime comigo se eu não entendo que existe um motivo para aquele processo ter acontecido. Fica muito mais complicado. Então, nós vamos construindo aquilo que nós chamamos de cristianismo redivivo. O que é o cristianismo redivivo? O cristianismo estava na UTI da vida, envolvido em rituais, em dogmas de culto exterior. E aí o Espiritismo nos chama para o aspecto interior. A alma, a essência, a prece. Até a prece, meu amigo, nós aprendemos na casa espírita. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos têm uma frase portentosa. Os espíritos dizem assim: a fórmula nada vale, o pensamento é tudo. Orai conforme vossas convicções, um bom pensamento vale mais que numerosas palavras que não ditas do coração. Ou seja, o importante é o sentimento. Então, o Espiritismo, ele nos chama a atenção para dar importância ao que vai dentro de nós, e não a nossa aparência. Porque nós podemos ter a aparência da perfeição, mas dentro de nós alimentamos pensamentos complexos. E aí nós vamos construindo verdadeiramente e percebendo como é que Deus vai abrindo estradas em nossas vidas quando nós não enxergamos caminhos. Eu vou agora me aprofundar, meu amigo. Eu posso. Pode ficar à vontade. Eu vou agora me aprofundar. Às vezes eu chego em casas espíritas e chegam pessoas que dizem assim para mim: Josué, eu estou fazendo um tratamento aqui na minha casa espírita, mas eu não estou sentindo resultado. Eu estou tomando água magnetizada ou fluidificada, eu recebo passe, eu faço evangelho lá em casa. Eu morro de rir com isso, sabe por quê? Não que com as pessoas não tendo resultado no seu tratamento, é porque toda vez que eu escuto isso, eu lembro de um amigo em Olinda, de uma casa espírita, Alan. Eu não posso contar com a casa espírita, mas ele disse: Josué, eu estava aqui na casa espírita e a casa espírita dele tem um gelágua, aqueles bebedouros de água mineral que esfriam a água. E aí ele disse que as pessoas levam uns garrafões de 20 litros e doam a casa. E ele disse que recebeu ia chegando um rapaz com um botijão nas costas. E ele disse assim: meu amigo, muito obrigado. Nós estávamos precisando. Aí o rapaz disse para ele: eu não trouxe para doar, não. Eu trouxe para fluidificar. Que a coisa lá em casa está tão pesada que a gente vai tomar até banho de água fluidificada agora. E aí as pessoas ficam pensando que a quantidade da água, que a quantidade de evangelho, a quantidade de paz que recebe. Tem gente que diz assim, quando está na crise: rapaz, eu faço evangelho 3 vezes por dia. Outros fazem várias vezes, até as páginas do evangelho já estão voando de tanto evangelho. E aí, e por que eu não estou sentindo o resultado? Aí quando nós conversamos, aí nós vamos perceber por que não está sentindo o resultado. Porque às vezes nós não permitimos que Jesus envolva os nossos corações. E nós precisamos permitir que Jesus se envolva em nossas vidas. Como é que eu permito, Josué? Como é que eu me permito, Alan, que Jesus chegue em minha vida? E aí eu vou falar para você uma passagem de Jesus no Evangelho, que Jesus diz assim: ao meu lado estarão aqueles que me deram de comer quando eu tive fome, de beber quando eu tive sede. Isso é caridade básica. É caridade material e é caridade espiritual. É caridade material porque você precisa comer, e se alimentar e beber água para você viver. Você não vive, não sobrevive sem alimento, sem água. Então, isso é a caridade básica para quem recebe. E para quem dá, é um certo desprendimento. Porque está doando, está indo ao encontro das pessoas necessitadas. Eu gostaria de dizer que essa é a caridade mais fácil de se fazer, que é a caridade das coisas. Mas já aí Jesus vai fazer um convite a um outro tipo de caridade, Alan. Uma caridade ainda mais complexa. É mais complexa porque ele diz assim: estive preso e fostes me visitar. Aí é uma caridade complexa. Eu vou mandar, tá entrando aí também o nosso Fabiano, que é lá do Missionários da Luz. Você conheceu Missionários da Luz aqui no Pina, Alan? O Fabiano é um dos dirigentes lá do Missionários da Luz. E aí o que acontece, meu amigo?
Quando Jesus fala, estive preso e fostes me visitar, aí é a caridade pesada. É pesado porque nem todos se despreendem para esse processo. Muita gente alimenta um ódio em relação àquelas pessoas que foram presas, em relação àqueles que nós chamamos de criminosos. Então, as pessoas, às vezes, alimentam um ódio em relação a essas pessoas. E aí, há uma frase horrível, Alan. Há uma frase horrível, que o espírita, principalmente, não pode repetir. Que diz assim, bandido bom é bandido morto. É horrível, porque eu vou perguntar a você, meu amigo. Alguém morre? O espírito morre? O espírito não morre. Então não pode ser bandido bom e bandido morto, porque o bandido não morre. Ele permanece vivo. E se ele permanece vivo, ele se torna ainda mais perigoso e invisível. E aí ele pode, principalmente para as pessoas que alimentam esse tipo de entendimento, ele pode se estabelecer nessas casas e está participando da vida do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, da sua vida, porque você criou essa predisposição através desse tipo de vibração de energia. Você alimenta dentro de você o sentimento do ódio, da intolerância, e isso não é bom. Por isso que quando Jesus diz, estive preso e foste me visitar, Jesus nos convida à prática da caridade. A prática da caridade. Jesus não está pedindo para que as pessoas que não tenham condições de viver em sociedade sejam soltas. Apesar de eu conhecer, eu poderia citar aqui inúmeras histórias de pessoas que eu conheci em visita a várias casas espíritas aqui no Recife, em Jaboatão, em Olinda, em Paulista, em várias cidades aqui da região metropolitana e interior, de pessoas inocentes em processos mal feitos e às vezes em verdadeiras fraudes. Mas o que é que nós poderemos compreender? Que existem os encarcerados do corpo físico, existem os encarcerados na alma, na psique, com as suas dificuldades. Então Jesus diz, estive preso e foste me visitar. Veja que frase complexa. Ele está pedindo para que você vá até o preso, no processo de evangelização, no processo da boa nova, na mensagem. Aí Jesus nos convida a essa compreensão, de que todos nós somos irmãos e irmãs. Nós não podemos alimentar em relação... Nós precisamos aprender a defender a vida. Então, nós espíritas, nós trabalhamos em defesa da vida, acima de qualquer coisa. E aí o que acontece? No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem que chama caridade para com os criminosos. Vejam vocês como essa passagem é interessante. E Alain, tem uma pergunta no Evangelho que é intrigante. Porque Kardec fala exatamente assim, que é lícito arriscar a vida para salvar a vida de um criminoso? Veja só, Kardec não está perguntando se você pode salvar a vida de um criminoso que está correndo um risco ali. Ele está perguntando assim, que se você pode arriscar a sua própria vida para salvar um criminoso, e os espíritos respondem que sim. Que pode ser que naquele momento, aquele espírito endividado, aquele espírito de criminoso, ele pode ser ali o ponto de transformação das suas futuras reencarnações. E aí nós vamos ter uma compreensão ampla do processo. Eu costumo falar, meu amigo, e eu estou falando rápido por conta do nosso tempo, que é curto. E aí eu já aprendi que nessas lives no Insta, se a gente falar muito pausadamente, cai. Então, o que é que acontece? Quando nós falamos assim, nós vamos observando a compreensão daquela passagem de Jesus, que é tão simples. Tive fome, tive sede, estive preso. E Jesus fala ainda, estive enfermo e me visitastes. Estive enfermo, doente, me visitastes. E Jesus vai completar, e quando estrangeiro, me recebestes. Ou seja, Jesus está falando, veja como é atual. Nós vivemos um momento em que muitas pessoas têm desenvolvido a xenofobia. Ou seja, elas têm intolerância contra nossos irmãos e irmãs de outros países, contra bolivianos, venezuelanos. Nós precisamos entender que norte-americanos, europeus, venezuelanos, bolivianos, africanos são nossos irmãos. Todos são nossos irmãos. Eu digo assim, a compreensão do evangelho é simples e complexa. É simples e complexa, para que vocês tenham uma ideia, Chico Xavier tem um livro maravilhoso chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.
Muitos espíritas não entenderam o título do livro. Imagine o livro. E o título do livro, porque quando o Chico foi perguntado, já bem idoso, ele já bem idoso, já perto de desencarnar, e é tão engraçado o Chico quando ele está bem velhinho, bem pertinho de desencarnar, porque ele já não conseguia mais diferenciar encarnado de desencarnado. E aí, contra o Marcel Souto Maior, um dos seus biógrafos, que chegou uma senhorinha perto do Chico, e ela disse assim, e o Chico olhou para ela e disse assim, ô minha filha, você é morta ou viva? Aí ela disse, eu estou viva, Chico. Aí ele disse, graças a Deus, minha filha. Ele riu, porque ele não sabia distinguir os encarnados dos desencarnados. E aí o Chico, ele contava, ele conversava muito, ele explanava as pessoas que chegavam para ele e falavam assim, ô Chico, porque tem pessoas que para elas tudo dá certo. E tem outras pessoas que para elas tudo dá errado. Às vezes não tem pessoas, Alan, que nos fazem essa colocação, diz assim, olha, fulano só faz o mal, e para ele tudo dá certo. Olha, o Chico sempre falava o seguinte, existem aqueles que plantam e já estão colhendo. Existem aqueles que já estão colhendo, existem aqueles que vão colher. Às vezes nós não temos uma compreensão do processo da vida. O Emmanuel tem uma mensagem em que o Emmanuel dizia assim, todos aqueles que estão caindo estão sorrindo. É fácil entender essa colocação, Alan? Todos aqueles que estão caindo estão sorrindo. Mas o Emmanuel explica que muitos criminosos do colarinho branco, eles estão caindo. Por exemplo, agora na pandemia, aqueles que só trabalharam em proveito próprio, que desviaram o dinheiro público para a compra de respiradores, para suas contas particulares. Eu não quero aqui adentrar e esmiuçar esse campo. Mas aqueles que estavam enriquecendo financeiramente, eles estão caindo. Você concorda, meu amigo? Eles estão caindo, mas eles estão sorrindo. Eles estão sorrindo porque eles acham que estão bem, porque estão com a conta bancária repleta de dinheiro. Mas eles não estão bem, eles estão caindo. E aí é que nós vamos entender que na vida há pessoas que ganham para perder, é o caso desses. E existem aqueles que perdem para ganhar. E às vezes nós perdemos para ganhar. Porque o objetivo do mundo espiritual não é em nós a proporção de corpos perfeitos, mas de espíritos perfeitos. E aí o Chico sempre falava, meu filho, aquele que você vê aparentemente sorrindo, fazendo coisas ilícitas, que hoje está se dando bem, ele ainda não começou a colher, mas ele vai colher, porque é da lei da vida. Aquele que hoje já está passando por dificuldades, ele já está colhendo os frutos do que plantou. Está em melhor condição, porque ele já está colhendo. Mais à frente, ele vai estar numa situação melhor. E aí muitos espíritas chegam e dizem assim, mas Josué, e na minha dificuldade, nós costumamos sempre falar que quando a dor bate na sua porta, que ele encontra trabalhando a serviço do evangelho, ou ela retorna, ou ela diminui o processo, ou ela parcela o processo de dificuldade. Mas sempre que ele encontra trabalhando a serviço do evangelho, e quando eu falo serviço do evangelho, é a serviço de si mesmo, porque como nos diz André Luiz, ajuda os que te cercam, auxiliando a ti mesmo, porque se hoje te encontras com o teu ontem, o teu amanhã dependerá do teu hoje. Então, nós trabalhamos a serviço de nós mesmos. Aí você percebe que um amigo ou uma amiga lá atrás, que diz assim, por que eu estou tomando água fluidificada? Eu estou fazendo evangelho? Eu estou recebendo passe e ainda não estou sentindo o resultado do meu tratamento, porque no seu coração ainda há espaço para alimentar sentimentos de intolerância, de racismo, de preconceito, de xenofobia. Dentro de nossos corações, nós julgamos e condenamos as pessoas com uma facilidade muito grande. Eu conheço pessoas que são profundamente intolerantes e dizem assim, eu não sei se você conhece, mas a nossa sociedade ainda é muito racista. Muitos acham que não, mas ainda há muito racismo. Mas o Livro dos Espíritos, quando chegou, ele quebrou os muros do racismo e da intolerância. Aonde, Josué? Na reencarnação. Porque quando o espírito, nós vamos entendendo que o espírito não reencarna, o espírito não tem cor. O espírito ora é preto, ora é branco. Ora é verde, ora é azul. Eu estou usando o exemplo com as cores.
Eu falo preto porque eu participo muito de trabalhos, de lives, até às vezes no Zoom, no Meet, com grupos que debatem justamente esse tema na visão espírita, e muitos não gostam de ser chamados de negros. Eles dizem, não, eu sou preto, porque preto é cor, branco é cor, preto é cor. Outros preferem ser chamados de negros. Não gosto de... preto é desrespeito. Então, o assunto é bem complexo. Mas o que é que nós precisamos compreender? Que a reencarnação derrubou esse muro. Porque ninguém é branco, ninguém é preto, ninguém é azul nem verde. O espírito, ora, reencarna no campo fisiológico de uma cor, outra em outra. O espírito... mas eu sou... fulano é homofóbico. Ou então fulano é machista. Aí em Caruaru tem machismo, Alan? Eita, acho que não, viu? Acho que não. Muito bem. Aqui tem muito, viu, meu amigo? Nós combatemos na casa espírita, mas quando encontramos um espírita machista, é porque ele não compreendeu o evangelho e reencarnação. Por quê? Porque o espírito ele não tem sexo, não como nós entendemos. Lá no livro dos espíritos, o espírito respondeu que não tem exatamente. Os espíritos respondem não como entendeis. Então, o que acontece? O espírito ora reencarna no campo fisiológico masculino, ora no campo fisiológico feminino. Dentro do campo fisiológico feminino e masculino tem vários parâmetros que nós não vamos debater isso agora. Isso seria tema para mais uma live, quem sabe um seminário, porque é complexo demais. Mas o espírito reencarna em vários processos desses. Ele não pode só reencarnar no corpo fisiológico masculino, nem no corpo feminino. Ele precisa voltar, ora em uma situação, ora em outra, em vários processos, no campo da aprendizagem necessária. Então, por que ser machista? Se você não... eu só reencarnei homem. Tenho certeza que não. Isso não existe. Porque você precisa voltar no campo feminino, porque você só aprenderia o que os homens aprenderam. É preciso reencarnar em várias condições. Em várias condições econômicas, sociais, em vários países. Nós vamos construindo um contexto de aprendizagem. Então, o espírita não pode ser racista, preconceituoso, homofóbico, intolerante, ele não pode. Aí, o que acontece? Quando eu encontro alguém, e às vezes eu encontro, que mesmo tendo conhecimento desses ensinamentos, não consegue colocá-los em prática no seu coração, porque o grande segredo, e preste atenção, meu irmão e minha irmã, o grande segredo da vida é isso. O grande segredo da vida é aprender a viver, como diz a música do Roberto Carlos, é preciso saber viver. E sempre que as pessoas falavam com o Chico, ele dizia, que aprendeu a reconhecer e a compreender as pessoas como elas são e a vida como ela é. E aí, dentro desse campo, eu digo, olha, abra seu coração para Jesus e você vai aprender a compreender que aquele irmão e aquela irmã que cometeu crimes, que se encontra encarcerado e que pode ter machucado alguém ou você mesmo, é alguém necessitado. E que se você, hoje, sente uma dor na alma e você derrama lágrimas, você vai lá no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo, e lá, Alan, tem uma mensagem que eu acho lindíssima. Lindíssima porque é de uma filha. Eu não sei se você vai lembrar, na segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Na segunda parte chama-se Exemplos. E lá nós vamos ver mensagens de espíritos felizes, que são lindas. Espíritos felizes, espíritos em condições medianas. Aí vamos ver espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, expiações terrestres. E aí nós vamos lá em expiações terrestres, olhar o caso de uma jovem que lutava com a mãe sempre sofrendo, ia de médico em médico, isso no final do século XIX, isso no início do século XIX, porque o livro é do século XIX. Então a mensagem da situação é bem anterior à publicação do livro. E aí aquela filha vai com aquela mãe a uma entidade espiritual que fazia várias curas físicas. E aí ela pede ao espírito que praticava as curas, que cure sua mãe daquela enfermidade. Eu acho linda a mensagem. O espírito diz, minha filha, eu só posso curar em nome de Jesus e com autorização de Jesus. E tua mãezinha, aí ela explica, outrora, em uma vida anterior, foi alguém que trabalhou no campo da medicina iniciante, que é a medicina do século XVI, XVII,
e que usava as pessoas como cobaias. E as pessoas dizem que cobaia geralmente morre no final. Usava as pessoas como cobaias. E levou muita dor e sofrimento a muitas famílias. Então, tua mãezinha reencarnou com um processo de expiação extremamente complexo, e você não deve me pedir para resolver o seu problema, mas para dar ela força para levar essa convicção até o final da sua encarnação. E aí o Espírito usa uma frase que eu acho maravilhosa. O Espírito diz assim: não há uma só lágrima que caia de vossos olhos, que não tenhais feito verter dos olhos de outrem. Então, ou seja, nós não choramos as lágrimas das pessoas, nós só choramos as nossas próprias lágrimas. Se eu levei 2 sofrimentos para alguém, então também eu vou encontrar 2 sofrimentos em algum lugar do caminho. Só que, quando você reconhece seus erros, quando você abre seu coração para a compreensão do perdão, porque a mensagem de Jesus é toda mensagem de perdão. Então, Jesus, na sua única prece, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, a mensagem de Jesus é a mensagem do perdão, é a mensagem da vida. Então, quando Jesus nos convida para o exercício da prática do perdão, Jesus não está pedindo você para você perdoar o irmão ou a irmã, mas a si mesmo. Porque toda aquela pessoa que tem dificuldade de se perdoar, ela tem dificuldade de perdoar. E ela, como ela não consegue perdoar as pessoas ou alguém que a ofendeu, ela também não consegue se perdoar. É da lei da vida. A mensagem da prece do Cristo não é perdoa as nossas ofensas, mesmo que eu não perdoe. Não. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Ah, Josué, mas a ofensa que fizeram em relação a mim é muito maior do que a que eu pratiquei. Eu quero dizer a você que você nunca vai passar por um processo que você não precise passar. Isso não existe na vida. Você vai passar pelos processos que você precisa passar. O Espiritismo, Alain, ele vem nos trazer essas perspectivas de estradas que nós não conhecíamos. Essa é uma frase de Meimei. E Meimei nos traz essa frase através do Chico, essa inspiração maravilhosa. Eu costumo sempre falar que o estudo da Bíblia é um estudo lindo. Você conhece, meu amigo, o Salmo 23? O Salmo 23 é um salmo lindo. Eu aprendi isso com o professor Severino Celestino, da Paraíba, e não esqueci mais. Porque o Salmo 23, ele diz exatamente assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é assim que nós conhecemos? Essa tradução não está correta. O Severino diz que Deus é o meu pastor e não me faltará. Quem não me faltará? Deus. Porque quando você diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu estou olhando de lado porque eu tenho que olhar de vez em quando aqui para a câmera do Face. Quando você diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, dá a impressão que não faltarão coisas. O dinheiro de pagar energia, a água, o alimento. Mas quando você diz Deus é o meu pastor e não me faltará, você está falando que quem não vai faltar na sua vida é Deus. E se não faltar Deus na sua vida, não falta nada. Não falta o dinheiro de pagar a água, a luz, a energia, aliás, o pão. E não falta mais nada a nível emocional. Então, Deus é o meu pastor é um salmo completo. E é um salmo capelino, Alain. Porque Davi, ele compõe esse salmo, é um salmo profético, porque ele diz: mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte. Meu Deus, que vale é esse? São os umbrais. Mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte, se tu estás comigo, teu bastão e teu cajado me consolam. E esse salmo foi composto, e é lindo isso, esse salmo foi composto num momento de muita dificuldade de Davi. Por que eu estou usando Davi? Porque Davi é muito parecido com todos nós. Todos nós temos um pouco de Davi, luz e sombra. Luz e sombra. O que aconteceu? Divaldo Franco fala que Davi é um dos primeiros casos de desobsessão através da música. Porque Saul, o rei Saul, que era o rei de Israel, ele era muito assediado por entidades. E aí, nesses processos de obsessão, ele só sentia alívio quando Davi cantava para ele. Então, Davi cantava louvores a Deus, Davi cantava com o coração, com o sentimento, e os espíritos se afastavam. E aí, o que acontece? Os espíritos que perseguiam a Saul,
usavam, Alan, a mesma técnica que até hoje muitos obsessores usam. E aí é que nós falamos que nós estamos em um momento mais ameno da pandemia, do vírus, não é isso? Mas nós não estamos em um momento mais ameno de uma outra pandemia, que é a pandemia das obsessões. E a pandemia das obsessões, ela é responsável direta ou indireta, entenda quando eu falo direto ou indireto, por suicídio, por depressão, por síndrome do pânico, por angústia, por uma série de outros processos, que eu não vou aprofundar agora, mas nós poderíamos aprofundar em uma outra oportunidade. Então, os espíritos... A gente vai combinar. Josué, só um minutinho. Está faltando 10 minutinhos para a gente encerrar. Deixa eu te passar algumas observações que o pessoal fez no Facebook, que aí você aproveita para usar para completar a sua palestra, tá certo? O tempo está acabando, né? Isso. Então, rapidamente aqui, então, olha, Alan Moura Filho deu boa tarde. Tarcísio Primo, boa tarde também, paz para todos. Alan Filho também recomendou quem quisesse podia assistir no Instagram. Plínio, que trabalha aqui na casa, fez uma referência a Camilo Cândido Botelho. Acho que é referência ao pseudônimo, né? Camilo Cândido era o pseudônimo. Camilo Castelo Branco é o nome verdadeiro dele. Ivone passou muitos anos usando Camilo Cândido, porque ela não quis usar o nome verdadeiro. Quando ela desencarnou, aí a federação passou, depois de muitos anos, a usar Camilo Castelo Branco. Certo, acho que bem esclarecido aí, né? Anis Giselina, que é boa tarde, muita luz e paz, muito bom, Alan Moura, esse momento. Ela é aqui de Caruaru, faz parte de uma outra casa aqui, amiga nossa, muita amiga nossa. Otaviano Filho, parabéns pelo tema. Otaviano participa aqui. Otaviano é um amigo meu. Pronto, olha aí. Otaviano e Lúcia Nazaré também, que participa conosco aqui pelas redes sociais, dizendo boa tarde, lindo. Lindo esse tópico. Pronto. José, só para você saber que essas pessoas aí... Beleza, maravilha. Eu gostaria de falar a todos que entram. Eu não vejo aqui todas as legendas, porque senão eu perco a concentração e eu estou pelo celular. No notebook eu estou aqui do lado, mas aí eu não estou olhando para o Face, estou olhando diretamente para o Instagram. Mas aí depois, inclusive, eu vou olhar tudo isso aí. O que é que acontece, Alan? Quando os obsessores que perseguiam a Saul, eles começam a estudar o ponto fraco de Saul. O que nós precisamos entender é que os espíritos que nos perseguem, eles fazem uma anamnese de nossas vidas. Eles procuram os nossos pontos fracos. Qual era o ponto fraco de Saul? Às vezes você pode ter um ponto fraco no campo da sexualidade, no campo do dinheiro, no campo da ganância, no campo do orgulho, da vaidade. São vários os campos. Então, o que é que os espíritos procuram? Nosso ponto fraco, que André Luiz vai chamar no livro Ação e Reação, de desejo central. Desejo central da nossa reencarnação. André Luiz vai fazer essa referência melhor no livro Ação e Reação. Então, o que é que eles encontraram? Que um ponto fraco de Saul era o medo de perder o trono. Então, o que é que eles começam a soprar no ouvido de Saul? Que Davi ia tomar o seu trono. Então, por que os espíritos fazem isso? Porque, muitas vezes, quando você está na casa espírita, Alan, atendendo alguém ou fazendo algum acompanhamento, a entidade para afastar aquela pessoa que ela quer perseguir, dominar, de onde ela pode se tratar, ela tem como técnica colocar aquela pessoa contra um dirigente, algum trabalhador, alguém da casa, para que ela se afaste da casa, para que ela não se trate. Então, o que foi que os espíritos fizeram? Começaram a dizer a Saul que Davi queria o trono. Então, Saul tinha tanto medo de perder o trono que já tinha matado um de seus filhos, que só porque pensou que ele queria o trono. Então, ele tenta matar Davi, Davi foge. Davi foge para o deserto, e lá ele encontra em um oásis chamado Oásis de Engedi, que significa fonte do bode. E naquele oásis, Davi compõe o Salmo 23, porque ele olha para frente e só vê deserto. E para trás, de Jericó, vinham os exércitos de Saul para matá-lo. Então Davi olha para o céu e, sob inspiração de espíritos evoluídos, ele diz: Deus é o meu pastor, Iavé. Deus é meu pastor e não me faltará. Mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte, se tu estás comigo, teu bastão e teu cajado me consolam. Ou seja,
Naquele momento, Davi estava se entregando completamente nas mãos de Deus, mas fazendo a parte dele. É essa a compreensão que nós precisamos ter. Então, o que acontece, Alan? Davi vence a Saul, sem precisar matar a Saul. Davi se torna rei de Israel. E é tão interessante que é tão semelhante a nós que quando nós estamos passando por uma dificuldade, é Deus para lá e Deus para cá. É evangelho 3 vezes ao dia. Mas quando a dificuldade passa, aí nós esquecemos de Deus. Isso acontece muito. E aí o que acontece? Davi começou a se envolver com entidades inferiores, que começaram a cortar o vínculo que ele tinha com o espírito que guiava aquele povo que se chamava Jeová. Jeová não é Deus, Jeová é o guia espiritual daquele povo e é um guia espiritual evoluído, um espírito evoluído que guiava aquele povo de Israel. Então, ele começa a cortar seu vínculo com Jeová e aí Jeová não consegue mais estabelecer uma sintonia com Davi. Acontece muito isso com os médiuns, que deixam seu coração se envolver com muito orgulho, com muita vaidade, com muita intolerância, vão perdendo essa vinculação com os amigos espirituais. E aí o que acontece? Davi começa a olhar para Betsabá, que era a esposa de um dos seus soldados, e ele quer se livrar de Urias, que era o esposo de Betsabá, para poder desposá-la, ficar com ela de fato. Então ele manda Urias para a guerra e coloca Urias na linha de frente, e na linha de frente Urias morre, e Davi se sente mais à vontade para ficar com Betsabá. É mais ou menos, Alan, como se você mandasse alguém aqui com a camisa do esporte entrar no meio da torcida do Santa Cruz. Era mais fácil Urias ter escapado lá atrás, no Antigo Testamento, na primeira revelação. Então, o que aconteceu? Davi fica com Betsabá, e um dia vai passando ali em Israel um profeta de nome Natã, e Natã recebe uma mensagem de Jeová. E Jeová orienta Natã como se dirigir até Davi. E aí, Natã chega a Davi, eu tô correndo por conta da hora. Eu devo ter o quê? Uns 3 minutos ainda? Uns 3. 3 minutos. Eu vou tentar finalizar em 1 minuto e meio. Então, o profeta Natã vai até Davi para, como colocou aqui Gilca, adverte o rei Davi. Então, Natã vai até Davi para advertir realmente. E no momento em que ele chega, ele diz assim, Davi responde, meu rei, a que devo, meu profeta, a que devo essa visita? E Natã responde, meu rei, existe alguém aqui no teu reino que tem um imenso rebanho de ovelhas, mas ele queria fazer uma festa e ele não queria matar nenhuma de suas ovelhas, ele olhou para o vizinho que só tinha uma ovelha. Então, o que é que ele fez? Ele matou a única ovelha do seu vizinho. Davi fica encolerizado e pergunta, a quem é esse para que possamos matá-lo? E Natã responde, és tu, meu rei. Porque Davi, como rei, tinha um harém. Ele tinha ele podia ter milhares de esposas. Ele tinha. Salomão, seu filho, tinha mais de 1000 esposas, 200 concubinas e tantas outras aí, dizem que dava mais de 1.300. Existe a síndrome de Salomão, mas um dia falaremos sobre isso. Então, o que acontece? O Davi, naquele momento, é como se as vendas caíssem de seus olhos. Ele cai no chão e começa a chorar. E por que nós falamos que todos nós, Alan, somos luz e somos sombra? Porque existem momentos na nossa vida em que, principalmente os momentos de dificuldade, em que nos apegamos muito a Deus. E Deus é tudo para nós. E aí que nós falamos que, às vezes, a espiritualidade nos diz, às vezes você perde para ganhar. Por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que diz, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mas muitas vezes você ganha para perder. E aí, como o meu tempo está curto, eu estou vendo que o Alan já abriu aqui um espaço no Face, já para me mostrar que o tempo está curto, eu vou só finalizando, agradecendo a vocês pela oportunidade do trabalho e deixando os nossos corações disponíveis para todos e todas, para nos reencontrarmos novamente em um outro momento, para trabalhar esse evangelho de uma forma ainda mais aprofundada e deixando a reflexão de que em cada momento de nossas vidas a espiritualidade se faz presente. Não se entregue. Se você estiver em desespero, não se entregue. Eita, Alan. Caiu, Alan. O Instagram o tempo acabou, mas pode concluir aqui no Face. Meu amigo. Você abre seu alto-falante. Estou ouvindo você. Está me ouvindo?
ouvindo agora, eu fui. Tá vendo você que o tempo é curto? É curto, é. Mas tá bom, foi ótimo. Não deu nem para se despedir, meu amigo, direito. Quer que eu abra novamente para você Não, nem se despedir? preocupe, porque provavelmente o pessoal, né? Muitos É. já não voltam. Mas você deixa a mensagem que eu agradeci muito. Da próxima vez eu prometo ser mais disciplinado. Não, mas correu bem. A mensagem foi passada, né? Tá certo? Então aqui vamos fazer nossa prece de encerramento, né? Vamos sim, vamos Ó, sim. Senhor Jesus, muito obrigado por essa tarde tão boa, tão bela, onde pudemos fazer uma reflexão tão boa com o nosso irmão. Que possamos, Senhor, levar em conta essas palavras carinhosas, repletas de afeto e de orientação para nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, porque temos dificuldades ainda, mas vamos conseguir, aos pouquinhos a gente vai conseguir. Muito obrigado por tudo e que tua paz nos envolva, hoje e eternamente. Muita paz para todos. Que assim seja. Ok, então vamos encerrando Ok, também por aqui, né? e daqui a pouco eu tenho outra live ainda. Pronto, na outra oportunidade a gente marca outra, aí você continua com o assunto, tá certo? Meu irmão, Estou à muito obrigado, disposição. viu? Eu é que Um agradeço abraço, do coração. tá certo. Tchau.